Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Vamos dar início aqui ao nosso culto. Então você que for chegando, for entrando, vai compartilhando, vai chamando seus amigos, seus irmãos, para a gente poder cultuar o nome do Senhor, né? Em nome de Jesus, nós vamos dar início aqui a mais uma ministração, falando das cartas que Jesus, através do apóstolo João, expressou ali em Apocalipse. Então você vai convidando seus amigos, vai convidando seus irmãos, vai reunindo sua família e vamos juntos adorar ao nome do Senhor. Amém? Então aí onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos levar a nossa voz e o nosso pensamento ao nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite, Deus, e nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai, mais uma vez, ó Deus, por estarmos, Pai, na Tua presença, por estarmos, Deus, ó Deus, nessa noite, Pai, com a oportunidade dentro do nosso lar de cultuar a Ti, Senhor, de cultuar ao Seu nome, Deus. Em nome de Jesus, Pai, ó Deus, que a Tua presença, que o Teu Espírito, Pai, ó Deus, possa, Pai, adentrar dentro do nosso lar, da nossa casa, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos, Deus, nessa noite, Pai, fazer da nossa casa e do nosso lar, Pai, um lugar de adoração. Faça do nosso lar, Pai, um altar de adoração, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Deus, aqui dentro da nossa casa, sentirmos a Tua presença, Pai, o Teu Espírito Santo. Que o Senhor, neste momento, Pai, vai ministrando cura, Pai, nos lares. Que o Senhor, neste momento, Pai, vai ministrando, Pai, a Tua graça, o Teu amor, Pai. Ó Deus, que neste momento, Pai, os lares possam ser tremendamente abençoados, Pai, com a Tua palavra, com o Teu amor, Deus, ó Deus, com tudo aquilo que o Teu Espírito Santo quer ministrar no nosso coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, ó Deus, famílias curadas e restauradas, Senhor, através dos louvores, através da Tua palavra, que será ministrada neste lugar, Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos que o Teu Espírito Santo está entrando neste momento, Pai, dentro da nossa casa, Pai, para trazer, ó Deus, alegria, para trazer, Pai, a paz, ó Deus, para trazer o discernimento, Pai, do Teu Espírito, da Tua palavra, para dentro da nossa casa, Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos, mais uma vez, aqui iniciando o nosso culto, e nós temos, irmãos, falado sobre as cartas de João, as cartas que Jesus direcionou às 7 igrejas do Apocalipse. E nós vamos falar sobre a 5ª carta, que é a carta à igreja de Sardes. Nós já falamos sobre a carta à igreja de Éfeso, nós já falamos sobre a carta à igreja de Esmirna, nós já falamos sobre a carta à igreja de Pérgamo, falamos sobre Tiatira, e hoje nós vamos falar sobre a carta que Jesus direciona a igreja de Sardes. Amém? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí na sua casa, no seu lar. Em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse de João capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos estar lendo alguns versículos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem coisas grandes para fazer na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas.
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Essa carta Jesus direciona à igreja que estava na cidade de Sardes. Só recapitulando, nós falamos sobre a igreja de Éfeso, nós falamos sobre a igreja de Esmirna, uma igreja que era pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Nós falamos sobre a igreja em Pérgamo, uma igreja que tem autoridade. Nós falamos sobre a igreja em Tiatira, né? Uma igreja que é vitoriosa. Nós falamos agora e nós vamos falar sobre a igreja em Sardes. Sardes, querido, era uma cidade. Sardes era uma cidade que era muito rica, né? O comércio era muito forte ali naquela cidade. E como eu havia dito já falando sobre as outras igrejas, sobre as outras cartas, cada carta ela tem uma estratégia. Cada carta é direcionada para uma igreja. Mas só para a gente parafrasear aqui, por que foram direcionadas 7 cartas? Por que 7 igrejas? Por que 7, Augusto? O 7 na Bíblia ele tem um significado muito importante, principalmente em Apocalipse. 7 fala sobre número perfeito, 7 fala sobre totalidade, 7 fala sobre um tempo consumado. Então Jesus direciona carta a essas 7 igrejas, dessas 7 cidades. Mas a mensagem não era simplesmente para essas igrejas nesse tempo. Essa mensagem era para ser direcionada a toda a igreja. Tanto aqueles que morreram, tanto aqueles que estavam vivendo nessa época. E essas cartas chegam também a nós. As 7 igrejas simbolizam que essas cartas são para todas as igrejas, ou seja, para a igreja do Senhor Jesus em todo o tempo. Número de perfeição, número de totalidade, número de consumação. Então essa carta às 7 igrejas fala de uma mensagem que Jesus não queria alcançar somente aquelas igrejas, mas num todo, num geral, alcançar a nós também. Então, trazendo esse contexto, eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus, quando você abrir a Bíblia e você ler as cartas do Apocalipse, você vai estar lendo uma mensagem de Jesus para a sua vida. Essas cartas são direcionadas a você, a sua vida espiritual, a sua igreja. Amém? Então, em nome de Jesus, que você abra o seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar de uma maneira melhor o seu coração, a sua família. E abre a sua mente, abre o seu coração, porque Deus tem coisas grandes para tratar conosco aqui. Amém? Então nós começamos a ler aqui, querido, a carta à igreja de Sardes. Primeiro versículo vai dizer assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Antes de começar, eu queria dizer para você que o tema dessa mensagem hoje é o seguinte: não se torne produto do meio onde você vive. Não se torne produto do meio onde você vive. Amém? Não seja um produto do meio onde você vive. Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para um ministério específico. Deus te chamou para um ministério especial na sua vida. Amém? Então, baseado nesse texto, nós começamos aqui, e eu começo por esse versículo. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Se a gente recapitular, a gente vê que toda vez que Jesus começa direcionando uma mensagem a qualquer uma dessas igrejas, ele começa dizendo uma palavra de consolo, uma palavra de conforto e principalmente uma palavra de encorajamento para dizer para você assim: olha, a luta está grande, a adversidade está grande, mas eu sou o Senhor. Ele diz assim: olha, estas coisas diz, e aí o Senhor Jesus dizendo para você, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então eu queria destacar em primeiro lugar aqui
primeiro ensinamento que nós tiramos aqui, eu sempre faço dessa forma, da carta que Jesus direciona à igreja de Sardes. Em primeiro lugar, o Espírito é perfeito para todas as horas. Em primeiro lugar, o Espírito de Deus é perfeito para todas as horas. Grave isso na sua mente. Perfeito. O Espírito de Deus é perfeito para todas as horas. Nós vamos fazer um paralelo. Nós vemos aqui que esse primeiro versículo fala assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Se você puder abrir sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 11, livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Isaías, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Nós aprendemos um pouquinho dos 7 Espíritos do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vou repetir. Esses são os 7 Espíritos que representam os 7 Espíritos do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. O que você quer dizer com isso, Augusto? Existem 7 Espíritos de Deus? Eu acabei de dizer, querido, que o 7 para o Senhor é um número simbólico. O 7 na Bíblia é um número simbólico. Deus criou, fez a criação em 6 dias e no 7º descansou, ou seja, foi consumado. Então quando você fala, querido, dos 7, fala de número perfeito. E quando nós falamos aqui dos 7 Espíritos, não são simplesmente espíritos individualizados. Quando se fala dos 7 Espíritos, fala-se de um contexto perfeito, na qual o Senhor age na sua vida e na minha vida. Esse contexto perfeito do Espírito Santo de Deus age na minha e na sua vida. E Jesus começa dizendo nessa carta: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos. E aí, esse primeiro tópico, nós profetizamos isso na sua vida. O Espírito perfeito para todas as horas. Que horas? As horas de dificuldade, as horas de tristeza, as horas de aflição, as horas de alegria, as horas de depressão, as horas de anseio, as horas de ansiedade, todas as horas da sua vida, querido. O Espírito é perfeito para todas as horas. E aqui, querido, Isaías capítulo 11, ele fala sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Eu queria profetizar esse Espírito perfeito sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu queria profetizar para você o seguinte: Isaías capítulo 26, versículo 4, fala sobre o Espírito do Senhor. Diz assim: confiem para sempre no Senhor. Somente o Senhor é a rocha eterna. Quando você lê que o Espírito, o primeiro Espírito do Senhor, o primeiro Espírito de Deus é o Espírito do Senhor, ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua casa. Confiem para sempre no Senhor. Somente o Senhor é a rocha eterna. A rocha que te dá segurança. A rocha que te firma no meio da caminhada. Que firma os teus passos. Que diz para você: olha, fique firme, porque eu sou a rocha eterna e te sustento com a minha mão. Você não vai cair. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12 diz assim: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Deus vai derramar sabedoria sobre a sua vida, porque a sabedoria preserva a sua vida. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia, querido, precisamos ser sábios. E Deus vai derramar sabedoria sobre a sua casa, sabedoria sobre a sua família,
sabedoria sobre as suas finanças, sabedoria sobre o seu ministério. Sabe por quê? Porque a sabedoria preserva a sua vida. Então, ó, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria. Terceiro, Espírito de entendimento. Lucas capítulo 24, versículo 45 diz assim: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Jesus disse assim, olha, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eu sei que às vezes tem momentos na nossa vida que parece que a gente não entende o que a gente está vivendo, o que a gente está enfrentando, mas nessa noite Deus vai abrir o seu entendimento. O Espírito de Deus, o Espírito de entendimento vai entrar dentro da sua casa. E Ele vai abrir a sua mente. Ele vai abrir seus horizontes. Ele não vai deixar mais você enxergar somente de uma forma. Você vai começar a enxergar todo o contexto à sua volta. E você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Amém? Primeiro, Espírito do Senhor. Segundo, Espírito de sabedoria. Terceiro, Espírito de entendimento. Quarto, Espírito de conselho. Provérbios capítulo 19, versículo 20 diz assim: ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Olha como uma coisa está ligada à outra. Ouça conselhos e aceite instruções. Conselho de quem, irmãos? Conselho do Espírito de Deus. Deus nessa noite tem um conselho para te dar. Amém? Primeira coisa que Deus fala nessa carta, fala assim, olha, eu sou o Espírito do Senhor, eu sou o Espírito de sabedoria, eu sou o Espírito de entendimento, eu sou o Espírito do conselho. Deus nessa noite vai aconselhar a sua vida, vai aconselhar a sua causa. Você que está passando por dificuldades, está passando por problemas, tenha certeza, querido, Deus tem um conselho para te dar. Dobre o seu joelho na sua casa. Não tome uma decisão sem falar com o Senhor. Não tome uma atitude sem falar com Deus. Tome conselho a Ele, querido. Tome conselho. Por quê? Porque você acabará sendo sábio. Amém? Amém. Quinto lugar, Espírito de fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o Espírito de fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Está passando por adversidade, querido? O Espírito de fortaleza está na tua casa. O Espírito de fortaleza está na sua vida. O Espírito de fortaleza está no seu ministério. Profetizo sobre você. Se você sente medo quando você vai dormir, você sente medo nas atitudes que você toma na sua vida, cerque a sua casa com o Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque Ele fortalece a sua casa. Ele fortalece os muros da sua residência. Comece a pedir a Deus para cobrir a sua casa, querido, com o Espírito Santo dEle. Porque o Espírito Santo dEle é perfeito, como nós estamos aprendendo nesse primeiro tópico aqui. O Espírito perfeito para todas as horas. Ele é perfeito. Porque Ele é o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho e Espírito de fortaleza. Sexto lugar, nesse primeiro tópico, diz assim, Espírito de conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6, um versículo muito conhecido, diz assim, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O Espírito Santo de Deus é o Espírito de conhecimento. Então, quando você tem o Espírito Santo na sua vida, querido, você conhece. E o que acontece, Augusto? Você não é destruído. A sua casa não é destruída. Seu casamento não é destruído. Seu trabalho não é destruído. Seus filhos não são destruídos. Por quê? Porque você tem o conhecimento do Espírito Santo de Deus. Sétimo, o Espírito de temor. Provérbios capítulo 16, versículo 6 diz assim, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Tenha temor de Deus, querido, que o mal não chegará à sua casa. Amém. Não chegará à sua tenda, não chegará ao seu ministério, não chegará à sua família. Tenha temor de Deus. Olha que maravilhoso, querido. Quando a gente lê aqui um versículo, quantos ensinamentos que a gente tira. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor, Ele é o Senhor da sua vida.
espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e espírito de temor. São 7 espíritos? Na verdade, são um só. Sabe por quê? Porque fala de perfeição, fala de totalidade. O espírito perfeito para todas as horas da sua vida. Amém? O espírito perfeito para todas as horas da sua vida. Então, querido, João começa dizendo aqui exatamente isso. João começa dizendo que ele vai te dando um consolo. Ele diz assim, olha, fica tranquilo, fica calmo, eu estou com você. Amém? Glória a Deus. Dito isso, querido, nós vamos entrar aqui e eu queria analisar alguns versículos com você e nós vamos entrar naquilo que eu acho a parte mais importante e a real mensagem dessa carta. Eu vou destacar 2 coisas. Primeiro eu vou ler tudo, você acompanha comigo e depois eu vou destacar 2 coisas que são tema central da mensagem de Jesus para a igreja que se situava em Sardes. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto. Grava essa palavra, resto. Eu não sei como está em outras traduções, mas me chamou a atenção essa aqui. Sê vigilante e consolida o resto. Guarda essa. Que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas. Guarda essa outra. Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eu queria que você guardasse essas 2 palavras. Primeira, resto. Segunda, poucas. São tema central da carta à igreja de Sardes. O resto e poucas. Que resto é esse, Augusto? Do que você está falando? Aqui eu quero começar. Nós demos como tema da nossa mensagem: não se torne produto do meio onde vive. Nós vemos aqui, querido, que essa igreja era uma igreja que estava passando por muitas dificuldades. Apesar de viver num lugar de riqueza, ela estava passando por uma pobreza espiritual muito grande. E Jesus fala assim, olha, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então essa igreja estava morta. E aí nós entramos no versículo 2, que diz assim, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que essa igreja estava morta. Essa igreja estava morta. Mas eu pedi para você gravar uma palavra. Qual é? Resto. Ele diz assim, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja estava morta. Mas no versículo 2 ele começa dizendo, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, a igreja estava morta, mas ainda existiam alguns que não haviam morrido. Ainda existiam alguns que estavam passando, que estavam, como diz os médicos, respirando por aparelhos. Ainda existiam alguns no meio dessa igreja morta que ainda estavam com um pouco de vida. E o segundo tópico dessa mensagem eu queria dizer para você assim, ainda existe vida no meio da morte. Ainda existe vida no meio da morte. Versículo 1 ele fala assim, tens nome de que vives e estás morto. Essa igreja, querida, ela estava morta. E eu, dentro desse tópico 2, eu queria destacar 3 coisas. Primeiro, essa igreja era uma falsa igreja. Segundo, era uma igreja que vivia de aparência. Terceiro, era uma igreja farisaica. No primeiro lugar, eu queria dizer que lá em Gálatas capítulo 6, versículo 3, diz assim, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Preste atenção, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada,
engana-se a si mesmo. Por que você está falando que essa igreja era uma igreja falsa, Augusto? Por quê? Olha só o que o João está dizendo aqui. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estar morto. Ou seja, ela tinha nome de igreja. Ela vivia como igreja. Ela se vestia como igreja. Ela tinha a placa de igreja. Tinha o templo de igreja. Tinha os crentes da igreja. Mas era morta. Então era uma igreja falsa. Ela tem o templo. Ela tem a placa. Ela tem a roupa. Ela tem os louvores. Ela tem instrumento. Ela anda como igreja, mas é uma igreja falsa. E Gálatas capítulo 16, esse texto é maravilhoso, porque ele fala assim, se alguém se considera alguma coisa, essa igreja se considerava alguma coisa, mas não sendo nada, engana-se a si mesmo. Existem pessoas, querido, e eu sei que essa carta é dura, mas nós temos que falar sobre ela, trazendo para a nossa vida. Existem pessoas que estão se enganando, achando que estão vivendo uma vida com Deus e não estão. Achando que estão vivendo uma vida de vitória e não estão. Na verdade, estão sendo enganados. Tens nome de que vives, mas é morto. Deus está querendo trazer vida sobre a sua igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus está querendo levantar você dos mortos. Por isso que eu falei, guarda o resto, guarda essa palavra, porque ainda existe. Ele fala assim, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, ainda existe no meio dos mortos aqueles que buscam a vida. Se você, querido, quer buscar a vida, quer buscar a santidade do Senhor, não deixe a morte que está à nossa volta, e é muito fácil a gente falar sobre isso hoje, não deixe a morte que está à nossa volta matar a sua vida espiritual. Hoje nós estamos falando sobre um vírus que está em todo lugar, a gente nem vê. A gente entra na nossa casa e o que acontece? A gente não sabe se está contaminado ou não. A gente não sabe se colocou a mão em alguma coisa contaminada ou não. Por mais que a gente passe álcool, por mais que a gente faça um monte de coisa, o mal está à nossa volta. A morte está à nossa volta. Mas no meio da morte, querido, ainda existem alguns que conservam um pouco de vida. E Deus vai resgatar você. Existe um resto que estava para morrer, mas não vai morrer em nome de Jesus. E se você está quase morrendo, respirando por aparelhos, eu quero profetizar vida sobre a sua casa. Amém. Vida sobre a sua família. Segundo lugar, ainda nesse tópico, essa igreja vivia de aparência. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, não adianta a gente viver de aparência. Não adianta. Não adianta eu ir para o meu trabalho, colocar uma roupa de crente, de cristão, e se eu chegar em casa eu não tenho comunhão com a minha esposa, com os meus filhos. Não adianta. O que Jesus quer, querido, é que você viva uma vida vitoriosa na presença dele. Terceiro lugar, ainda nesse tópico, ela era uma igreja farisaica. Mateus capítulo 23, versículo 27. Mateus capítulo 23, versículo 27. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Sepulcros caiados. Você vai lá no cemitério, tem vários sepulcros lá, principalmente daqueles que podem fazer uma sepultura mais bonita. Existem sepulcros lá lindos. Parece casas ornamentadas, mas dentro, querido, só tem cadáver, podridão. E João está falando aqui, Jesus está falando para uma igreja que era bonita por fora, mas por dentro estava morta. Mas por dentro só tinha podridão. E essa igreja, por isso que essa igreja é uma igreja farisaica, porque o próprio Jesus falou assim, ai de vós, escribas e fariseus. E ele fala assim, sois semelhantes aos sepulcros caiados, bela por fora, podre por dentro. Deus está te chamando, querido, para exalar a vida. Por fora a gente pode demonstrar muita coisa, mas às vezes por dentro está cheio de podridão, cheio de coisa ruim. Deus está querendo curar a sua vida hoje.
Por isso que nesse segundo tópico, nesse segundo tema, eu disse para você, ainda existe vida no meio da morte. O tema da nossa mensagem é qual? Não se torne produto do meio onde vive. Não é porque no meio onde você vive existe morte que você vai morrer também. Não é, querido, porque o seu trabalho, existem pessoas que não professam o nome do Senhor, que você não vai professar também. Não é porque no meio dos seus amigos todo mundo diz, não, porque aqui a gente age assim e você vai agir também. O que Deus quer é que você seja santo no lugar de podridão. O que Deus quer é que você seja cheio de vida no lugar de morte. Nós fomos chamados para profetizar vida no lugar de morte. Deus te chama nessa noite, profetiza sobre o vale de ossos secos, querido. Porque eles vão se levantar. Começa a profetizar a carne, começa a profetizar a pele, começa a profetizar o coração. Começa a profetizar, sabe por quê? Porque quando, querido Deus, preencher, o Espírito Santo dele vai vir sobre a vida dessas pessoas e sobre a sua vida também. E daquele vale de ossos secos vai se erguer um exército em nome de Jesus. Amém? Um exército de vida, um exército vitorioso. Deus nessa noite, querido, quer te tirar desse vale de ossos secos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nesse segundo lugar, ainda existe vida no meio da morte. Ainda existe vida no meio da morte. Não seja um fariseu, querido. Não seja um hipócrita. Não seja um sepulcro caiado. Não guarde podridão dentro de você. Guarde vida. Em nome de Jesus. Essa igreja precisava de vida. João capítulo 11, versículo 25 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E aí eu profetizo sobre você. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus vai trazer vida sobre você em nome de Jesus. Amém? Então, em primeiro lugar, nós aprendemos, o Espírito perfeito é perfeito para todas as horas. Segundo lugar, ainda existe vida no meio da morte. Amém? Terceiro lugar, nós guardamos a primeira palavra, o resto. Agora a segunda palavra, versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas. Poucas. Terceiro lugar, existe santidade no meio de um ambiente pecaminoso. Existe santidade no meio de um ambiente pecaminoso. É o mesmo princípio da outra. Deus está dizendo assim, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Existe uma santidade no meio de um ambiente pecaminoso. Deus tem uma forma de conduta para a sua igreja. Conduta, querido. Eu sei que essa carta é uma carta dura, mas é aquilo que o Senhor Jesus está falando para essa igreja. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim, por isso que eu digo que Deus tem uma forma de conduta para a sua igreja. Existem alguns poucos que ainda não se contaminaram. Que você esteja entre esses poucos. Amém? Hoje nós vivemos num tempo em que tudo é muito relativizado. A imoralidade tomou conta do mundo. E o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, no versículo 16, ele vem combatendo muitas coisas que nós estamos vivendo aqui. Ele diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder,
como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Querido, esse é o ambiente que nós vivemos. Um ambiente de promiscuidade, um ambiente de imoralidade, um ambiente de pecado, um ambiente de pessoas que não têm respeito a Deus. E dessas pessoas, querido, Deus vai dar conta. Eu sei que Deus vai dar conta, mas eu quero dizer para uma igreja, como diz aqui, para umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Deus está dizendo para você assim, ó, não se contamine no meio dessa geração imoral, pecaminosa, indecente. Não se contamine, não beba, não tenha relações que sejam contrárias às relações do Senhor. Guarde as suas vestiduras, querido. Guarde. Porque Deus diz assim, andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. Seja digno da presença de Deus. Seja digno do Senhor. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz assim, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impúrios, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Querido, vai ficar de fora todos aqueles que praticam todas essas coisas. Mas Deus tem uma promessa para aqueles que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Deus tem uma promessa naquele que não contaminar as suas vestes. Voltando aqui à carta de Apocalipse, ele fala aqui, olha, tens contudo em Sardes umas poucas. Eu sei que você faz parte dessas poucas. Amém. Mas se ainda não faz, venha para a gente. Venha para o meio, querido. Porque umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras andarão de branco, junto comigo. Deus está te fazendo uma promessa. Andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Seja digno da salvação do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem. Seja santo. Lave suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Deus tem um livro, querido. E nesse livro tem o meu nome e o seu nome gravado. E a partir do momento que você tem as suas vestes lavadas pelo sangue de Jesus,
Ele te faz uma promessa: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Imagina Jesus, imagina comigo, Jesus chegando diante de Deus, chegando diante do Pai e dizendo assim: Pai, eu dou testemunho do Augusto. Pode receber ele na sua glória, porque ele foi fiel no pouco, porque ele lavou as suas vestiduras com o meu sangue. Imagina o Senhor Jesus dando testemunho do seu nome, querido, para Deus e para os seus anjos. E eu digo para você, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aceite o Senhor Jesus. Receba Ele na sua casa. Eu não sei se tem alguém ouvindo que ainda não aceitou Jesus ou se está desviado. Mas receba o Senhor Jesus nessa noite. Receba o Senhor Jesus no seu coração. Mais uma vez, querido, lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Seja justificado, como Paulo disse lá em Romanos, justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Porque a justiça dele vai ser derramada sobre a sua vida. E aí não tem ninguém que pode apontar o dedo para você e te condenar. O Senhor Jesus vai derramar sobre a sua vida o sangue dele. Amém. Então, nesse momento, querido, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua casa. Entregue o seu ministério. Entregue a sua vida no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes da gente terminar, eu gostaria de louvar ao nome do Senhor. Hoje, minha esposa está aqui comigo, né? E ela vai louvar a Deus comigo. Não deu tempo da gente ensaiar nada. A gente vai louvar a Deus com um louvor antigo, nosso, né? Que a gente já cantava antes. Então, qualquer falha, eu peço que os irmãos nos perdoem. Mas nesse momento eu queria clamar sobre salvação. Se você ainda não se sente salvo, querido, peça para o Senhor Jesus trazer salvação sobre a sua casa. Porque Ele te ama. E por amar você, querido, o Senhor Jesus trouxe grandes e grandes coisas. Amém. Ele morreu na cruz do Calvário por amor a você. E nessa noite o amor dele está alcançando a sua vida. Em nome de Jesus está alcançando a sua casa. Em nome de Jesus está alcançando a sua família. Então, ouça esse louvor e depois, se você quiser, querido, estenda as suas mãos e receba a salvação de Cristo em nome de Jesus. Amém? Nós vamos louvar o nome do Senhor. Peço aos irmãos que não reparem, né? Se a gente falhar um pouco, mas é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus tem guardado você com muito carinho e pronto está toda hora pra te socorrer. Tem sido fiel companheiro pra você no caminho e em sua palma da mão Ele leva você. Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que o Espírito Santo veio enviado por Ele para te consolar e com muita sabedoria enxugar seu pranto e te mostrar mais uma vez como sabe te amar. E quem Ele ama jamais esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim este Deus.
Deus, não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Oh, Deus, traz salvação para nossa casa, para nossa família, Deus. O meu pedido nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. E quem Ele ama, jamais esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim este Deus, não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim esse Deus, não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. se preciso for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Ele faz de você hoje um grande vencedor. Aleluia, Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, querido? Feche os seus olhos aí onde você está. Eu queria te convidar. Quero dizer para você que o Senhor Jesus ama você, ama a sua vida de uma maneira sobrenatural. E Ele só escreveu essa carta à igreja, a essa igreja, mesmo sendo uma carta dura, porque Ele amava essa igreja. E Ele muitas das vezes nos repreende porque Ele nos ama. E o Senhor Jesus ama você. O Senhor Jesus ama a sua família. O Senhor Jesus ama o seu ministério. O Senhor Jesus ama a sua história, ama os seus filhos, ama o seu casamento. Nessa noite eu quero pedir para você, se você quiser trazer salvação para sua casa, estenda suas mãos, querido, e receba o Senhor Jesus na sua família, receba o Senhor Jesus na sua casa, receba o Senhor Jesus no seu ministério. Em nome de Jesus, peça para o Senhor Jesus, fala assim para Ele, ó, Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha família. Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais depressão, eu não aguento mais tanta luta, eu não aguento mais tanto sofrimento, eu não aguento mais o meu casamento, eu não aguento mais o meu esposo, a minha esposa está difícil, o meu relacionamento com meus filhos é ruim. Deus, vem com a salvação na minha casa, entra na minha família, Senhor. Entra, Deus. Começa a dizer para o Senhor, entra, Senhor, na minha família, Pai, entra na minha casa, eu preciso ser salvo, eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu amor em mim, Pai. Lava as minhas vestes, Pai. Lava-me, Pai, com sopo, Senhor. Oh Deus, começa a clamar, Senhor. Começa a clamar para o Senhor Jesus entrar na sua casa, querido. Porque Ele tem uma salvação para te dar. Ele tem um ministério lindo para te dar. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida que o Senhor Jesus vai te dar um ministério maravilhoso, vai te dar uma unção nova, vai te dar, Pai, uma direção nova para a sua vida. A partir de hoje você vai levantar, oh Deus, da sua casa, do seu sofá agora, da sua cama, e vai dizer, Senhor, eu não aguento mais essa vida que eu estou levando, eu quero uma vida nova. E eu profetizo vida nova na sua casa, vida nova no seu ministério, vida nova na sua família, em nome de Jesus. Nós profetizamos vida, em nome de Jesus. É isso que eu profetizo para você, salvação. Deus disse essa carta dura para essa igreja porque Ele ama a igreja. Porque Ele ama você, querido. Porque Ele ama a sua história. Então, em nome de Jesus,
Receba a bênção do Senhor, receba a salvação na sua casa, receba a salvação no seu ministério, em nome de Jesus. Não deixe essa carta passar em branco. Eu profetizo isso para você, que você vai ser um vencedor. E você vai ser vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum o Senhor Jesus apagará o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, Jesus disse para você, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Salvação sobre a sua família, salvação sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Receba essa palavra, querido. Receba a salvação de Cristo na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Nós já vamos terminar. Eu queria desejar para você, querido, um resto de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém? Que você seja vitorioso, que a salvação esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Estenda suas mãos aí onde você estiver. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Eu profetizo a bênção do Senhor. Que você tenha uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus.